Pronto, estamos ao vivo aqui Instagram e YouTube. Desculpem os problemas técnicos que nós tivemos, agora já estamos voltando. Copiamos um link e foi parar em outro lugar. Então assim, tem dia que a tecnologia ajuda muito, mas tem dia que ela atrapalha um pouquinho a nossa vida. Então vamos conversando aqui enquanto a gente vai vendo se está todo mundo chegando no link certo. Tá? Vai chegar o link correto para todo mundo entrar para a gente poder conversar. Olá, sejam bem-vindos. Vou fixar aqui novamente o tema de hoje. Vamos falar sobre educação de filhos. Às vezes acontecem probleminhas na tecnologia e a gente tem que estar disposto a melhorar. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Tava conversando com vocês antes de cair tudo aqui, dar um bug geral aqui no meu sistema. Eu tava conversando com vocês sobre as dificuldades que a gente tem em educar os filhos e não pirar no meio do caminho. A gente conseguir ter filhos saudáveis e manter a nossa sanidade mental. Então eu escuto muitos tipos de problemas, eu escuto muitos tipos de reclamações, escuto muitos questionamentos. E a maior parte desses questionamentos é: Faíla, como que eu faço para criar, para educar meus filhos? Como é que eu faço isso sem perder a paciência? O que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para eles me obedecerem? Como é que eu faço para serem crianças obedientes? Como é que eu faço com a birra? Então assim, eu recebo muita pergunta com relação à birra. Os pais ficam desesperados quando aparece crises, birras e choros e tudo mais. Então assim, e essa é a minha indicação pra gente hoje. Como é que a gente faz para educar os filhos nos dias de hoje, onde a gente tem inúmeras formas, inúmeras teorias, o que funciona, o que não funciona, como é que a gente faz? Então, é importante que a gente entenda o seguinte, como eu estava contando aqui para vocês. Até meados do século passado, as regras que eram feitas para a educação de filhos eram estritamente rígidas, né? Eram inquestionáveis, então tinha um tipo de regra só, e aquele tipo de regra que se usava de geração em geração e não se tinha questionamento. Era na base da punição, do castigo, cujo educador tinha os direitos soberanos em cima da criança. Então, a criança não tinha voz, não tinha vez, não tinha conversa. Então, tinha um rigor dentro do mau comportamento e da rebeldia que era sempre punido com severidade, tá? Mas aí vieram os anos 50. Os anos 50 foram anos onde muitos comportamentos e questionamentos vieram à tona, de várias formas. E aí, inclusive, questionamentos quanto à educação dos filhos. Aquela geração já não queria mais educar seus filhos da forma como foi educado. Então, assim, era muita regra, muita restrição, muita punição. Eu não quero educar meus filhos assim. Vou ser amigo dos meus filhos. Vou educar os meus filhos na base da conversa, na base da amizade. Isso era, na teoria, algo fantástico, algo incrível. Porém, encontramos um problema nessa forma de educar. Porque quando se tornaram pais amigos, começaram a vir filhos desobedientes, filhos rebeldes, filhos que não respeitavam a autoridade, querendo assumir o controle, não assumir responsabilidades do trabalho, da escola. E aí os pais começaram a se perder um pouco. Então, aonde é que foi que eles se perderam? Deixando de ser educadores para serem muito mais amigos dos seus filhos. É óbvio que é muito legal a gente ter um diálogo, a gente conversar, a gente ser amigo, mas qual é o limite entre você ter uma amizade com seu filho e você deixar de ser educador, efetivamente, deixar de educá-lo? Então eu costumo dizer
pegar uma caneta aqui pra mostrar pra vocês. Que era aqui, de um lado, a rebeldia não, a rigorosidade, a punição, o castigo, e pesava tudo para um lado. Aí veio todo o questionamento e a balança pesou para o outro. Então o desequilíbrio veio para o outro lado. Aí a questão nos anos subsequentes foi como é que a gente encontra o equilíbrio? Aonde está o equilíbrio? Como é que a gente pode chegar no meio? Nem ser rígido demais, nem ser liberal demais. Como é que a gente consegue um equilíbrio? Onde está esse bendito equilíbrio? Como é que eu faço para não passar vergonha com a birra dos meus filhos e ao mesmo tempo criar cidadãos que pensem, que reflitam, que encontrem soluções, que sejam pessoas que constroem, que têm criatividade? Onde é que eu tô nessa confusão? E disso surgiram inúmeras teorias. Tá? E aí o que os pais começaram a fazer nessa época, né? Começaram a usar a conversa como forma de punição. E aí vieram os sermões, né? Aquelas conversas delongadas, demoradas e aquele monte de ladainha que normalmente não serve pra muita coisa, serve muito mais pra enfadar. Então como é que a gente faz pra encontrar este equilíbrio? Eu trouxe minha cola aqui, gente, pra eu não exagerar, não falar demais. Então durante muitos anos eu atendi famílias em consultório e atendi crianças. Então, exclusivamente durante 6 anos, eu trabalhei com crianças e os pais das crianças, né? Eu ajudei eles a se entenderem, a se comunicarem melhor, estruturar plano de ação, de obediência, regras, limites, punição inconsistente. A gente foi trabalhando inúmeras abordagens com relação à educação. E era muito bom. Foi um trabalho muito bom, eu gostei muito de trabalhar com isso. Só que eu sempre sentia que faltava alguma coisinha, que alguma coisa ainda tava... Sabe quando um quebra-cabeça e assim você sente que algumas pecinhas ainda estão faltando? Isso não tá encaixando do jeito que eu queria. Tem algumas peças ainda faltando nisso aqui. E aí, a minha vida mudou um pouco, eu mudei de rumo profissional, acabei trabalhando na empresa da família, depois... voltei a estudar, fui pro coaching, pro positive coaching, pro life coaching e mudei um pouco de rumo, acabei deixando um pouco essa questão de trabalhar com crianças e com educação de lado. Mas aí o que acontece? Em algum momento isso voltou à tona na minha vida, exatamente quando eu não era mais só uma profissional, né, da área da psicologia que ajudava pais e professores. E eu me tornei mãe. Naquele momento eu não era a psicóloga, eu era a mãe. E como mãe, a hora que as coisas começaram a hora que é um bebê, né? Tá ótimo, maravilha, você tem que alimentar, que sustentar e tudo mais. A hora que começa a se achar gente, dizer sim, dizer não, bater o pé, fazer birra, aí é que você vai colocar em prática aquilo que você realmente aprendeu. E aí é muito natural que a gente volte aos antigos hábitos. Porque a gente sabe, mesmo sabendo que certas coisas não dão certo, que não funcionam, que tá errado, são coisas que a gente vivenciou na nossa vida, na nossa própria educação, e a gente acaba voltando a antigos hábitos. E não só a forma como educar, mas a forma como a gente enxerga a criança, a forma como a gente visualiza aquele ser humano que está à nossa frente em formação, precisando de ajuda, precisando da nossa orientação. E a gente acaba voltando àquilo. E aí eu tinha minha caixa de ferramentas, né? Dentro da minha caixa de ferramentas acabava aparecendo o ameaçar, o gritar, o bater, o insistir, a punição, o castigo, a retirada de privilégios, o cantinho do pensamento e todas essas coisas que a gente tinha como estrutura. Só que era um ciclo de desgaste e frustração. Era isso que virou a educação da minha filha. Um ciclo de desgaste e frustração. Mais precisamente, depois que a Alice atingiu... Só um pouquinho, gente. Deixa eu deixar a janelinha aqui. Depois que a Alice atingiu 2 anos e meio, 3 anos, isso começou a se tornar muito desgastante. Porque ameaçar não adiantava, bater não adiantava, gritar não adiantava. Então, assim, demorou pra cair a ficha, que assim como muitas mães que vêm conversar comigo falam, eu já tentei de tudo. Né? Demorou pra eu cair a minha ficha que se eu tava falando 1000 vezes a mesma coisa e não tava funcionando, a culpa não era da minha filha. A estratégia que eu estava usando é que estava errada.
Então, se eu olhei aquela situação, eu falava pra ela, mas eu já mandei 500 vezes você arrumar esse quarto. E aí, sabe quando cai a ficha, você fala assim, peraí, se eu falei 500 vezes e não tá dando certo, não é ela que tá com problemas, é a minha estratégia que tá errada. Eu sou o adulto aqui. Se as coisas não estão funcionando, não é ela que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar. E aí, com muita humildade, o coração apertado e toda a culpa materna possível e existente, eu fui atrás de querer entender o que é que estava dando errado. Falei, não é possível que tudo que eu estudei, tudo que eu ajudei, tudo que eu conversei com as pessoas, agora eu não estou dando conta de pôr em prática. Então, o que está acontecendo? Então, aí eu fui atrás. E indo atrás, eu descobri coisas muito importantes. Eu estudei, eu li, eu assisti vídeos, eu fui atrás de teorias, eu fui atrás de literatura. E, aliás, dizem que as redes sociais só não servem para nada. Não, muito pelo contrário, eu achei boas fontes de pesquisa e bons sites, bons Instagrams com conteúdo de verdade, conteúdo que agrega, que acrescenta. Entrei em alguns workshops e fui estudar. Voltei a estudar e falei, tem alguma coisa aqui que tá errado, tem que ter uma forma melhor. E aí eu descobri muitas coisas super interessantes. E é por isso que eu quero estar aqui conversando com vocês. Porque não só coloquei em prática na minha vida e na minha casa, como ajudei muitas outras mães a colocarem isso em prática. E funciona, dá certo. Só que é uma forma um tanto quanto diferente de encarar a educação dos filhos. Porque é uma forma diferente de encarar a criança que está à nossa frente, o ser humano que está à nossa frente em desenvolvimento, em formação. E é uma forma diferente de encarar a nós mesmos. Então, quando eu utilizo a forma de educação, de punição, de ameaça, de castigo, eu não me questiono muito, eu não tenho a necessidade de questionar muito os meus próprios comportamentos. Porque eu sou o dono da verdade, eu tenho toda a razão, então eu não preciso questionar, eu só vou questionar como resolver um problema. Quem é o problema? Meu filho é um problema. E aí, estudando principalmente disciplina positiva, eu cheguei à conclusão de que tomei um choque de ver que o problema não era minha filha, o problema era a forma como eu estava fazendo as coisas. E isso traz um susto, porque aí você olha e fala assim, meu Deus, eu fiz tudo errado até agora, será que dá tempo de voltar atrás? Será que dá tempo de arrumar? E tal, nananã. E o meu choque maior, contar pra vocês aqui, foi quando, numa conversa que eu tive com a minha filha, ela tava indo para as primeiras aulas de jiu-jitsu. E aí ela, animada, foi para as primeiras aulas e ela voltou pra mim e falou, mamãe, eu não quero mais voltar lá. Falei, por que, minha filha? Todo mundo te tratou tão bem, você é menorzinha, todo mundo fica te mimando, a professora querida, tudo muito bom, por que você não quer voltar? Mamãe, porque eu sou burra. Eu olhei e falei, oi? Mamãe, eu sou burra, eu não consigo aprender igual as outras crianças. Então eu não quero mais voltar lá. E aí eu via na minha filha, não a curiosidade e o desejo do aprendizado, mas o medo, e ela estava se retraindo perante a vida. E isso me deixou apavorada. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Né? Como é que pode isso? Basicamente eu falo com 10 mil adultos todo dia, falando sobre autoestima, sobre isso, sobre aquilo, sobre a pessoa ter que confiar nos seus talentos, descobrir quais são os seus talentos. E a minha filha vem dizer que não acredita nela mesma, que acha que ela é burra. Então a gente teve uma conversa muito drástica sobre isso, que pra ela foi uma conversa leve, mas dentro de mim mudou muita coisa. E aí eu fui atrás de estudar mais e de tentar modificar a forma como eu enxergava a minha filha, como eu enxergava o comportamento dela e a forma como ela se enxergava. E funcionou. Até o momento tem funcionado muito bem, funcionado com muitas outras mães e pais. E aí eu pensei, não posso ter esse conhecimento e ficar só pra mim. Por isso eu fui me especializando, fui entrando a fundo no tema e é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Lógico, naquele momento doeu, né? Eu podia ter ignorado, podia ter fingido que não estava acontecendo, dado um passo atrás, mas não, eu resolvi ir em frente, enfrentar até os meus próprios questionamentos e fazer dar certo. Então, uma frase impressionante de Jane Nelson, que fala muito sobre a disciplina positiva, ela fala o seguinte, eu vou ler a frase para vocês, que é uma frase que, dentro dessa minha jornada, é a frase que mais me marcou,
tá? A frase é a seguinte: de onde tiramos a absurda ideia de que para levar uma criança a agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior? Então, quantas vezes eu olhava para a forma como eu estava educando a minha própria filha e pensava assim: poxa, para fazer com que ela se comporte, antes eu dava uma bronca fazendo ela se sentir super mal, fazendo ela se sentir incompetente, fazendo ela se sentir inadequada, fazendo ela se sentir pouco capaz. E aí eu queria que ela aprendesse com isso. O que de verdade eu queria que ela aprendesse com isso? Como é que eu posso achar que fazer uma criança se sentir mal vai fazer com que ela aprenda alguma coisa? E isso tá muito arraigado no nosso comportamento. Muito. As broncas são comuns. Quem é mãe e nunca deu uma bronca daquelas assim: mas que droga, você fez tudo errado. De novo, só podia ser você mesmo. A gente usa expressões terríveis dessa forma e a gente não se dá conta, né? Porque a gente trata a criança como um serzinho em desenvolvimento. A gente esquece que a criança precisa de tanto respeito e ela precisa de tanto acolhimento ou mais do que um adulto. Então, pensa você no seu trabalho, você chega no seu trabalho, você entrega um relatório e aí seu chefe fala: mas de novo essa porcaria? É isso que só isso que você sabe fazer? Toda vez eu te mando fazer e nunca tá do jeito que eu quero? Por que você já não joga essa porcaria no lixo de uma vez? Como é que a gente se sentiria sendo tratado dessa forma? E por que a gente insiste em querer tratar os nossos filhos dessa forma, dando broncas horrorosas e achando que com isso eles vão melhorar o comportamento deles? Então, dentro da disciplina positiva foi onde eu encontrei os conceitos onde o nosso principal foco deixa de ser o problema, deixa de ser a birra, deixa de ser o mau comportamento, deixa de ser o que tá dando errado e passa a ser qual é a solução. O que tá dando errado eu já sei, eu tô vendo aqui. Meus filhos se matando de brigar, meu filho chorando por qualquer coisa, o meu outro filho que não quer se separar de mim de jeito nenhum, o outro que... Enfim, o problema eu já conheço. A gente tem na disciplina positiva a possibilidade de deixar de enxergar, enxergar a gente vai enxergar sempre, mas deixar de focar o problema e começar a focar na solução. Entender que o mau comportamento de uma criança não é o problema. O mau comportamento é um sintoma de alguma coisa que precisa ser conversada, que precisa ser trabalhada, que precisa ser enxergada. Então pensa bem, quando seu filho tem febre, né? Lógico que a gente se preocupa com a febre. Todo pai e mãe nesse planeta se preocupa com a febre. Mas a nossa preocupação nunca é só a febre, porque a gente sabe o quê? Que a febre é sinal de algum outro problema. Ou é uma gripe, ou é uma infecção, ou é uma dor de ouvido, ou é emocional, ou enfim, mas a febre sempre é um alerta para alguma coisa que a gente não está enxergando e que começa com uma febre. A febre precisa ser controlada? Precisa, porque se a febre aumentar muito, é perigoso para a criança. Só que nosso problema maior não é a febre, é alguma outra questão que está ali atrapalhando a saúde física dos nossos filhos. Agora, o mau comportamento funciona mais ou menos da mesma forma. O mau comportamento em si não deveria, na nossa mente, ser o problema, e sim ser um sintoma de um problema, tá? A criança não se comporta mal porque ela tá querendo te testar, ou pra te fazer passar vergonha em público, ou pra querer saber quem ganha, pra uma disputa de poder. A criança não tem dessas coisas. Principalmente, a criança se comporta mal para sinalizar que alguma emoção ou alguma habilidade emocional não está desenvolvida ou ela não está conseguindo lidar com aquilo. Alguma coisa dentro dela está em desordem, alguma emoção, alguma habilidade, ela não consegue lidar com aquilo. E a nossa responsabilidade não é suprimir o mau comportamento, e sim entender e dar estratégias e ferramentas para que a criança desenvolva essa habilidade. Então, crianças que têm uma dificuldade impressionante em ouvir um não, né? Ela não tem ferramentas para lidar com aquele não. Quando você diz não e a criança faz birra, se joga no chão e faz toda aquela cena,
Ela não tá fazendo aquilo porque ela quer te fazer passar vergonha. Ah, se eu fizer minha mãe passar vergonha, então eu vou ganhar tudo que eu quiser. Não é essa a intenção da criança. A criança está realmente chateada. Aquilo realmente está doendo dentro dela e ela não sabe como externalizar aquilo de outra forma. Então ela usa a birra para chamar a nossa atenção e dizer, olha, tem um troço errado aqui dentro. Tá doendo e eu não sei como lidar com isso. E ao invés da gente dizer, meu filho, eu vou te ajudar, minha filha, eu vou te ajudar a entender esse sentimento e a lidar com essa sensação, não, a gente faz o quê? Para com essa birra agora, senão você vai apanhar. Então eu crio um segundo problema. Então peraí, deixa eu ver o que minha mãe tá querendo dizer. Que se tá doendo aqui dentro, então a resposta é a violência, é a agressividade, é o grito, é o berro. É isso que a gente tá ensinando pra eles. Veja bem como é que as coisas parecem lógicas, né? E a gente acaba fazendo porque é a forma como a gente aprendeu, a forma como a gente viu e porque naquele momento, muitas vezes funciona. A ameaça, o castigo, a punição, naquele momento específico, ela acaba como um antitérmico muito forte que você dá e acaba com a febre. Acabou com a febre naquele momento, ótimo, problema resolvido, não tá com febre e melhorou. Mas, sei lá, e a infecção lá dentro? É a dor de ouvido, é a dor de garganta, sabe? As outras coisas que estão acontecendo dentro do corpo da criança. Vão ter sarado só porque cortou a febre? Não. A mesma coisa com o mau comportamento. A gente suprimir o mau comportamento não quer dizer que a gente resolveu o problema. A gente precisa entender qual é o problema real. O que aquela criança está passando, o que aquela criança está sinalizando pra gente, sabe? E aí a gente vai estudando e vai percebendo dentro da teoria da disciplina positiva que a grande maioria dos problemas de comportamento das crianças são de responsabilidade dos pais. Então os pais começaram a ensinar, dar ferramentas, dar essas ferramentas para a criança e mostrar que é assim que funciona. Então aqui, Daiane falou que é difícil controlar, não gritar ou bater. É muito difícil mesmo, não é fácil. Só que o que acontece? Como é que, por exemplo, parece ilógico, mas a gente faz isso tanto. Eu mando meu filho ter paciência berrando com ele. Tenha paciência! Né? Peraí, como é que eu peço paciência gritando? Não, grite comigo! Eu tô gritando. Olha, se você bater em mim de novo, eu vou bater em você. Oi? Então, assim, o que eu tô ensinando efetivamente com aquele comportamento? O que eu tô fazendo? E é por isso que é tão difícil essa nova forma de educar. Por isso que eu falei pra vocês que criar é muito fácil. A gente cria, vai levando, vai empurrando com a barriga, vai passando o mínimo de vergonha possível, vai sobrevivendo e acabou. Agora, educar demanda outros tipos de comportamento. Porque eu não posso dar na educação aquilo que eu não tenho. Sabe, se eu tenho baixa autoestima, eu não posso ensinar minha filha a ter uma autoestima saudável. Se eu tô sempre irritada, nervosa e frustrada, se eu não sei lidar com não, sou super controladora, eu não posso ensinar pro meu filho a ser submisso, né? Se eu me desequilibro, me desestruturo facilmente, eu não posso pedir para que ele seja paciente com as coisas que dão errado para ele. Só que pra mim, por exemplo, eu fui demitido, né? Sei lá, uma coisa muito grande, fui demitido, aconteceu uma coisa horrível, a conta de água subiu, dobrou, mas são coisas horríveis dentro da minha realidade. Agora, uma criança quebrar um brinquedo, ouvir um não, querer brincar e a gente dizer não pode, isso na esfera delas é algo muito grande. Então a gente primeiro precisa aprender a se controlar e a ter bons comportamentos para daí ensinar essas mesmas ferramentas aos nossos filhos. Que ferramentas eu utilizo para me acalmar quando eu tô nervosa, que aí eu posso passar pro meu filho. Ah, mas eu não utilizo nenhuma ferramenta. Então o que a gente quer ensinar, minha gente? Por isso é importante, por isso que a disciplina positiva é algo que nos força e nos obriga a sair do piloto automático constantemente. Ela não é uma receitinha de bolo. Eu não vou passar para vocês aqui 12 passos para uma educação perfeita. Não existe isso. Porque isso faria com que a gente enquadrasse todo mundo no mesmo perfil, no mesmo padrão. E se nem os seres humanos adultos podem ser enquadrados no mesmo perfil, no mesmo padrão, por que a gente quer que as crianças sejam? Elas têm necessidades diferentes, demandas diferentes, perfis muito diferentes, tá?
eu sou muito não, Juliane diz aqui que como é que faz? Eu sou muito estressada, isso quer dizer que ela será assim para sempre? Não, Deus é maravilhoso, ele diz que eis que faço novas todas as coisas. Mas uma coisa importante, Juliane, é que você não vai poder exigir que ela seja diferente de você. Então, o que acontece? Você precisa trabalhar o seu estresse. Você precisa desenvolver ferramentas para lidar com isso de uma forma saudável. E aí sim, vocês juntas, talvez ela seja uma grande professora para você, tá? Você colocou ela, não sei se é ela, mas provavelmente sim, porque você colocou ali ela, né? Então, ela pode ser uma excelente professora para você. Vocês juntos podem descobrir soluções para o estresse. Ela pode sinalizar para você quando você está estressado, assim como você pode sinalizar para ela, tá vendo, minha filha? A gente está errando nisso e naquilo. Mas é na base da conversa, sabe? É na base do diálogo, na base da troca. Só que tem que ter gentileza com firmeza. Vamos indo para frente aqui que tem muito mais coisa pra gente conversar, tá? Bom, dentre outras coisas, e aí é importante que eu falei pra vocês, quem é que tem que mudar primeiro? Quem é que tem que se adaptar primeiro? Quem é que tem que entender o que tá acontecendo pra daí passar pros filhos? Somos nós, né? Não adianta a gente passar isso pros nossos filhos, tentar mexer com o comportamento dos nossos filhos quando a gente não mexe com o próprio, né? Ângela perguntou aqui ferramentas. Sim, ferramentas são todas as estratégias que a gente usa para mudança de comportamento. Nossa, de outras pessoas a gente chama de ferramentas, a gente chama de estratégias, cada um chama de uma forma. Mas quando eu digo que eu preciso dar ferramentas para o meu filho lidar com as situações, é, por exemplo, entender, ele tá frustrado com alguma coisa, ao invés de eu dizer, para de chorar que você tá parecendo um bebê, você não é mais bebê, para de chorar, pode parar com isso, isso é manha. Ao invés de eu dizer isso, eu sento com ele e falo, meu filho, minha filha, eu sei que você tá chateado. Eu também fico chateada com muitas coisas às vezes. Eu estou validando o sentimento da criança. Ficar chateado é natural, é normal. Muitos de nós ficamos chateados. O que a gente pode fazer para você ficar menos chateada? O que você acha que da próxima vez a gente pode melhorar? Isso é uma ferramenta, isso é uma estratégia. Isso é uma forma de lidar com a situação de forma positiva e saudável. Por quê? Porque aí o que ela vai fazer? Você vai dar para a criança a possibilidade dela desenvolver uma habilidade, que é de pensar, de raciocinar numa solução. Nossa geração é muito focada no problema. A gente está sempre com o problema na mente. A gente está sempre apegado ao problema. A gente está sempre agarrado no problema. O problema é meu amigo, problema, querido, te amo tanto, tá? Mas a gente tem que começar a mudar a nossa mente para que a próxima geração pare de focar tanto no problema e comece a focar nas soluções. Gente, a gente está vendo o aumento crescente. No Brasil, as estatísticas provam que 1 em cada 4 pessoas vai desenvolver depressão. Né? Esse final de semana já, infelizmente, mais uma pessoa linda, maravilhosa, com um futuro pela frente, uma modelo, Miss, alguma coisa do gênero, que eu não li a notícia toda, se suicidou. Então, assim, formas... Eu li uma história esses anos atrás que uma moça... se suicidou porque ela foi montar uma loja e as coisas não deram certo pra ela, ela ficou frustrada e ela se suicidou. Então, assim, ela não aprendeu, a geração dos nossos filhos não tá aprendendo a lidar com as frustrações, não sabe o que fazer. Num mundo onde tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, tudo é muito acessível. Muitos de vocês, se eu perguntar quando vocês eram crianças, quantas vezes no ano vocês ganhavam presente? Seja condição financeira boa ou condição financeira não tão boa, a gente não ganhava presente toda vez que ia no mercado e no shopping. A gente ganhava presente, Dia das Crianças na minha casa não tinha, né? Mas era assim, Natal, aniversário. Eu faço aniversário 7 de dezembro, então normalmente era um presente só, Natal e aniversário. A gente ganhava um ovo de Páscoa na Páscoa. Sabe, agora eu vejo assim, as crianças chegam no mercado na época da Páscoa e todas as semanas antes da Páscoa elas já estão ganhando ovo de Páscoa, sabe? Elas estão ganhando presente, tudo. Aí a criança, o pai chega em casa, o pai e a mãe chegam em casa e falam, o que você trouxe pra mim? Isso se tornou natural, sabe? Até minha filha esses dias eu cheguei do mercado e falou, o que você trouxe pra mim? Eu falei, filha, trouxe um monte de coisa pra você. Trouxe feijão, trouxe arroz, eu trouxe batata.
Poxa, eles estão acostumados demais a receber mimos e presentes, mesmo porque antigamente brinquedo, presente, essas coisas era muito caro. Agora já tem lojas mais baratas, brinquedos mais acessíveis, e a gente acaba caindo nessa. Só que ao mesmo tempo eles olham na TV, né? Eles olham na TV e eles não tem brinquedinho barato na propaganda da televisão. E aí eles querem tudo que eles veem na frente. E a gente fica extremamente chateado. A gente fica chateado porque meu filho vai no mercado e ele quer tudo que ele vê pela frente. Gente, é natural que a criança queira tudo que ela vê pela frente. Ela ainda não tem condições de lidar com os desejos dela. Nós é que vamos mostrar para ela como lidar com seus próprios desejos e como lidar com os nãos. Só que a gente também não pode fazer isso se tudo que a gente vê pela frente a gente também tem desejo de comprar. Então a gente espera que a criança controle seus impulsos, sendo que muitas vezes nem a gente consegue se controlar na frente da liquidação do negócio, tá sempre comprando. Então, as coisas que a gente está exigindo dos nossos filhos, na maior parte das vezes, são coisas que a gente não tá fazendo, não tá exercitando, e aí a gente tá exigindo coisas que eles não são capazes de dar conta, porque eles não estão vendo esse comportamento partindo de nós, tá? Então, vamos lá. Quando tratamos a criança com dignidade, é uma das premissas aqui da disciplina positiva. Com dignidade e respeito, quando lhes ensinamos as valiosas habilidades de vida para desenvolvimento de um bom caráter, esta criança se tornará um bom cidadão. Então é isso que a gente espera dos nossos filhos, no fim das contas, não é? Que eles sejam um bom cidadão, né? Peraí, tá passando uns comentários aqui que eu não consegui ver. Aqui diz que como pais é difícil também os hábitos que vêm na escola e nos amigos, mas se em casa ele tem uma boa estrutura, o que vem da escola e dos amigos não vai afetar tanto, tá? Então assim, por isso que precisa de discussão, de conversa, né? Em casa, conversa, não sermão. Vamos diferenciar o que é conversa do que é sermão. Conversa, quando eu digo habilidade de dialogar, desenvolver a habilidade de dialogar, é ouvir as ideias da criança. Meu filho, o que você acha? Hoje eu tava até brincando com a Alice ali, que ela pegou o papel higiênico para limpar a mesa, tava querendo limpar a mesa, limpou com papel higiênico e amassou e jogou em cima do vaso. E aí eu brinquei com ela e falei, escuta minha filha, primeiro desejo nosso é falar assim, volta aqui menina, pega esse papel e joga no lixo agora. É sempre o nosso primeiro impulso, porque eu sou o adulto, eu sou o dono da situação, eu tenho que mandar e pronto, acabou. Eu mando, você me obedece e acabou. O mundo não tá funcionando bem assim, mais, né? As coisas não estão indo desse lado. As crianças acabam tendo que entender o que tá acontecendo. E aí eu perguntei pra ela, filha, quando você usa o papel higiênico pra limpar alguma coisa, pra brincar, pra fazer alguma coisa, o que você tem que fazer com ele? Ah, mamãe, eu tenho que jogar fora. Aí eu falei, e jogar fora onde? No lixo. E em cima da tampa do vaso é lixo? Não, mamãe. E por que o papel eu encontrei aqui em cima? Porque eu fiquei com preguiça. E o que a gente pode fazer pra diminuir sua preguiça? Ela, mamãe, o lixo tá muito lá atrás. Né? Opa, que temos um pequeno probleminha aqui. Voltamos aqui. Então aí eu perguntei, por que você tá com preguiça? Porque o lixinho tá muito lá no fundo, então eu não consigo alcançar lá. Pus o lixinho mais pra frente e fomos construindo um novo comportamento. Agora, então tá, Faila, agora que você falou com ela, daqui pra frente ela sempre vai fazer o certo. Não, porque ela precisa aprender, e aprendizado é constância. Porque depois que eu adulto, eu, Faila, tenho um defeito, e depois que eu aprendo que aquilo não é pra eu fazer, eu sempre vou fazer certo, 100% das vezes, daqui até o resto da minha vida. É assim que funciona? Não, se até nós adultos que temos consciência de futuro, de natureza, de organização, demoramos pra entender certos conceitos, que dirá uma criança, né? Uma criança que precisa aprender várias e várias vezes, tá? Vamos olhar aqui. Aqui falaram dos avós. Só um pouquinho, gente. Vamos ler as perguntas. Mariana
Mariana perguntou aqui, dizendo que o filho tem 11 anos, se é possível mudar alguma coisa. Graças a Deus, sim, é possível, dá pra mudar. E ainda dá tempo de resgatar muita coisa interessante aí. Tem um trabalho pela frente, óbvio, é muito mais fácil você pegar uma criança de 3, 4 anos e moldar o comportamento dela do que uma de 11. Mas é possível sim. Dentro das bases da disciplina positiva, você consegue ter um trabalho muito legal, tá bom? Vamos lá. Alguns conceitos são interessantes da gente ver que são perigosos. Conceitos que já foram de outras formas de educar, que são perigosos para os nossos filhos. Adultos que fazem coisas demais por eles, então não dão espaço para que as crianças aprendam, testem e façam coisas por elas mesmas, que super protegem, que não passam muito tempo com elas, que compram muitas coisas, seja elas caras ou baratas, que fazem a lição por elas, que dão broncas constantemente, que exigem, que gritam, que punem e que depois se arrependem, voltam atrás e cedem. Então, são comportamentos de uma forma de educação que a gente está muito acostumado e que não funcionam, né? Que são, pior de que não funcionar é que são perigosos, tá? A gente tá com um pequeno probleminha aqui no YouTube, eu acho que a conexão tá um pouquinho lenta. Tentando reconectar. Se vocês estiverem aqui no YouTube, tiver alguém aqui assistindo, que possa me responder se a conexão tá boa, se vocês estão me vendo bem e ouvindo bem, por favor, me respondam aqui no YouTube, ok? Vamos lá. Então, a base para a educação positiva dos nossos filhos, da disciplina positiva, para uma educação eficiente, é construir uma autoestima saudável. Então, quando a gente constrói uma autoestima boa, ele vai ter sempre a sensação do eu sou capaz, eu consigo, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero saber mais, tá? Então, quando ele não consegue desenvolver isso, desenvolve-se muitos problemas emocionais, tá? Ele acaba tendo outros grandes problemas que atrapalham no seu desenvolvimento. Então, a gente vê quantos adultos aí a gente tem com baixa autoestima, com problemas em entender o seu potencial, em ver quanto ele consegue, o quanto ele pode melhorar, o quanto ele pode dar conta. A gente vê isso constantemente. Deixa eu só olhar a internet aqui. Vamos trocar de rede. Só um segundinho, gente, que estamos falando 2 aqui ao mesmo tempo. Agora acho que nós voltamos. Vamos lá, se vocês estiverem aqui comigo. Gente, nós estamos... Geise, obrigada. Eu vi, agora sua mensagem chegou aqui. Eu tô tentando reconectar aqui, mas ele tá travando um pouco. Então vamos continuar aqui pelo Instagram mesmo. Então vamos lá. E quais os principais aprendizados então da disciplina positiva? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quais são os objetivos do mau comportamento. Ao invés de eu querer inibir o mau comportamento, de eu querer tampar o mau comportamento, eu quero entender quais são os objetivos desse comportamento. Por que a criança está se comportando assim? A pergunta não é, Faila, como é que eu faço para ele parar de se comportar mal? Não, a pergunta é, o que esse comportamento negativo está sinalizando? O que ele precisa com isso? Qual é o objetivo que ele está tendo com esse mau comportamento? Não é só me deixar maluca. Às vezes nós como pais pensamos assim, essa criança está tentando me enlouquecer. Não é só isso. Se ela está com um comportamento ruim, é porque ela precisa de ajuda, tá? Gente, deixa eu só ver um segundo aqui. Só um segundinho aqui. Amor? Voltei. Minha assistência técnica não está presente. Então, deixa eu só mandar recado aqui. Já voltamos com força total aqui, gente. Porque atender todo mundo tá difícil.
Deixa eu só... Ok. Então vamos aqui. Voltando aqui pro Instagram. Quem tiver lá no YouTube quiser vir pro Instagram, porque lá realmente travou e a internet não quer deixar continuar, não sei por quê. Ah, vamos continuando, né? Segunda coisa, alguns aprendizados da disciplina positiva. Como é que eu consigo ser firme e gentil ao mesmo tempo? Como é que eu faço para não perder o limite entre ser gentil demais e acabar sendo permissivo e ser firme demais e acabar sendo muito firme? É isso, a palavra sumiu, mas é isso. Outro aprendizado é o respeito mútuo. Aprendizado mega importante é entender os erros como sendo oportunidade de aprendizado. Então a gente enxergar os erros dos adultos, das crianças, de todos nós, como uma oportunidade para ensinar alguma coisa com isso e para aprender alguma coisa com isso. Responsabilidade social, envolvimento das crianças na solução do problema. Então, desde pequeno, a gente tem que envolver as crianças dentro da solução dos problemas, tá? E o encorajamento. Então, esses são os principais aprendizados que essa disciplina positiva traz pra gente. Então, quando eu tenho muita gentileza sem firmeza, eu caio na permissividade. E quando eu tenho muita firmeza sem gentileza, eu caio dentro da rigidez, tá? Então, vou trazer pra vocês aqui uma coisa muito interessante, um conceito aqui interessante pra gente trabalhar. Página 5. Um pouquinho, que sumiu tudo aqui. Achei, tá aqui. Então, o que seria, dentro da nossa tabela aqui, existem essas 3 formas de educar os filhos. A rigidez, a permissividade e a disciplina positiva. Dentro da rigidez, a gente tem o controle excessivo. Quais são as características dessa rigidez? Ordem sem liberdade, sem escolhas, e a frase principal é: você faz o que eu mando e pronto, acabou. Tá? É a forma da rigidez. Funciona? Muitas vezes funciona. Mas qual é o grande problema da rigidez? A criança não é ensinada a pensar. Então ela vai precisar sempre alguém mandando nela pro resto da vida. Ela vai precisar de alguém dizendo o que ela tem que fazer e obrigando. Ou ela vai se rebelar e quando ela tiver liberdade, ela não vai saber o que fazer com essa liberdade. Porque não foi ensinado para ela como lidar com a liberdade. Né? Como lidar com esses conceitos, como fazer escolhas positivas. Então a rigidez em muitos casos funcionou. Só que aí a pessoa vai precisar de alguém no pé dela o resto da vida dando ordens. Ou vai se libertar e fazer o que ela quiser e vai ter uma vida, algumas vezes, vai acabar se perdendo com tanta liberdade, né? Aí a segunda forma é a permissividade. Permissividade é onde não tem limites. Então, liberdade sem ordens, escolhas ilimitadas, a criança escolhe o que ela quer, do jeito que ela quer, no tempo que ela quer. E a frase seria: você pode fazer o que você quiser, vamos ter muito tempo para você aprender regras. Não, agora não é o momento, quando você crescer a gente ensina regras, né? E a criança vai virar um pequeno tirano. Exatamente essa palavra que é usada, um pequeno tirano, porque aí sim ela não vai saber lidar com o não quando o não aparecer. E o não tem que aparecer em algum momento, por mais que você seja muito permissivo. Você não pode deixar seu filho enfiar o dedo na tomada, sair correndo na rua sem ninguém, atravessar a rua sozinho. Então você não pode dizer sim pra sempre, porque algumas coisas são extremamente perigosas, né? Então, dentro dessas coisas que trazem perigo, você vai precisar dizer não, mas ele vai ser um pequeno tirano, porque aí ele vai se jogar no chão, ele vai fazer um escarcéu, vai fazer um escândalo. E aí, obviamente, mexe com a culpa, mexe com diversas funções nossas, e a gente acaba retrocedendo e falando: não, não, faz tal coisinha, não, e aí agrada e tudo mais, pra não ver aquele chilique todo, tá? E aí, da disciplina positiva, onde é uma disciplina autêntica, com gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Então, existe a liberdade com ordem, existem escolhas limitadas, você pode escolher, mas eu que limito quais são as suas escolhas. E você escolhe, a frase seria: você tem escolhas dentro dos limites que demonstrem respeito pelo próximo. Então, essa é a minha regra para você. Você pode escolher,
mas a gente vai limitar quais são suas escolhas, tá ok? E aí, uma história que eu queria contar pra vocês, de um exemplo que tem num dos livros que eu li. Então, uma mãe com um filho pequeno, deixa eu ver qual a idade do filho aqui, de 3 anos, pequeno Johnny de 3 anos, acorda numa manhã fria e sua mãe pensa assim, eu acho que o ideal para que o Johnny coma hoje de manhã seria um bom mingau, um mingauzinho bem gostosinho, quentinho, para ele passar o dia bem, vai aguentar até o almoço, tá friozinho, e ela, com todo carinho, vai lá e prepara o mingau. Primeira reação de Johnny é olhar o pratinho de mingau e falar, eu não quero isso aqui. Há 100 anos atrás era muito mais fácil educar filhos, simplesmente o pai virava e falava, come, pronto, acabou. E enfiava na boca, com a criança vomitando, passando mal, aí enfiava na boca e acabou-se. Né? Resolveu o problema, tá resolvido. Mas criava outros milhões de problemas depois, né? Mas hoje é muito difícil, então tem um passo a passo aqui de uma educação permissiva, tá? A mãe tenta lá convencer o Johnny que ele precisa comer o mingau para enfrentar o dia. A mamãe conta o que o mingau vai fazer, que vai fazer bem pro corpo dele, que vai mantê-lo nutrido. Uma criança de 3 anos, ela tá pouco se importando, né? Com que vai mantê-lo nutrido, né? Ele não fica muito impressionado com esse discurso. Essa é a primeira, tá, gente? É da rigidez. Aí depois que a mãe, com toda a paciência do mundo, falou isso, ela passa assim, pensa assim, tá, você vai comer o mingau, porque eu fiz o mingau, você vai comer o mingau. Então vamos tentar colocar alguma coisa. Coloca açúcar mascavo, canela, uva passa, mel, até raspinha de chocolate, vai colocando pra melhorar o sabor. E aí ele pega mais um pouquinho, olha, o negócio ficou mais nojento ainda, e ele fala, eu não quero comer esse negócio, empurra o prato. Aí a mãe tenta falar pra ele, mas meu filho, pensa nas criancinhas da África que estão passando fome, né, o quanto eles estão tadinhos, eles não têm nem isso pra comer, a criança olha aquilo com sua falta e dizer pra mãe, então manda o mingau pra eles, né, não adianta, não cola a lição de compaixão, também não cola. Então a mãe agora se sente desesperada e ela fala o seguinte, eu vou dar uma lição nesse moleque. Dá um tapa na bunda e fala, você não vai comer? Então tá bom. Dá um tabefe no bumbum do menino e fala, vai brincar e você vai ficar sem comer até a hora do almoço. E briga e dá uns gritos, um berro, vai brincar. Eu não quero saber de você aqui e você vai ficar com fome até a hora do almoço. Porque a mãe paciência já foi por água abaixo. Dali meia hora, nessas primeiras meia hora, a mãe fica assim, toda orgulhosa, né? Eu mostrei a ele quem manda. Mostrei quem manda. Só que não quer comer mingau, vai ficar sem comer também. Poxa, não. Só que daqui a pouco ela começa a pensar, putz, mas e se ele tiver com fome mesmo? E se eu fiz errado? E agora? E aí ele brinca um pouquinho e ele volta. E a mãe, né, com aquele já sentimento de culpa, ele chega e fala, mãe, tô com fome. E aí a mãe fala assim, tá vendo? Eu avisei. E aí dá um sermão gigantesco enquanto a criança fica paradinha olhando pra ela. A criança simplesmente está pensando que horas ela vai acabar de falar pra eu poder voltar a brincar. E ele fica, e a mãe, papapá, porque você tem que me obedecer, veja só, o mingau, nananana, e fala. E aí achando que, fiz o meu trabalho, eu eduquei, conversei com meu filho, dá um biscoito e fala assim, agora vai brincar. E vê se aprende a lição. O que ele aprendeu com isso? Né? Ele aprendeu que se ele ouvir um pequeno sermão, ele pode continuar não comendo, que em algum momento a mãe dele vai ceder e vai dar qualquer coisa que ele queira pra comer, certo? E aí a próxima seria uma mãe de um lar permissivo. Johnny acorda e ele vai pra cozinha e a mãe não preparou um mingau. A mamãe já pergunta, o que você quer comer hoje, meu filho? Aí ele fala assim, eu quero torrada com ovo, né? O livro que eu li é americano, tá, gente? É muito mais comum pro povo comer torradas e ovos no café da manhã. Então ele fala, quero torradas e ovos. E a mãe vai lá e pega os ovos até que fique no ponto que ele quer, porque obviamente ela sabe que se ela não fizer no ponto certo, ele não vai comer. Então ela faz certinho no ponto que ele gosta, nem muito mole, nem muito duro e tal. E enquanto isso ele tá assistindo TV e ele assiste aquela propaganda de sucrilhos, né? O café da manhã dos campeões. E ele fala, mãe, quero sucrilhos. Aí a mãe fala, tá, meu filho, vou colocar aqui pra você. E aí ele pega os sucrilhos e prova e fala, eu não quero isso aqui.
Ela já tinha feito ovo, já tinha feito sucrilhos, ele não come. Aí ele fala, mãe, eu quero aqueles sucrilhos de chocolate. Aí a mãe olha, mas não tem isso em casa. E o que ela faz? Vou correndinho, tá, meu filho? Você fica aí que a mamãe vai correndinho ali no mercadinho comprar. Vai lá e compra os sucrilhos que a criança pediu. E aí ele chega e depois ele olha e fala assim, também não é isso que eu quero. E aí a mãe, né, o Johnny não precisa nem mexer com o poder da culpa da mãe, porque a mãe fica o tempo todo ela mesma trabalhando a própria culpa. Então ela faz o tempo todo tentando satisfazer o seu filho o tempo inteiro. Então ela faz tudo o que ela puder para satisfazer os desejos da sua criança, do seu reizinho, né? E aí tem uma história que conta aqui que uma mãe chegou desesperada, né, para um dos profissionais e falou assim, meu filho só come batata frita, Ruffles, né, de saquinho. Aí perguntou, mas e quem compra Ruffles pro seu filho? Aí ela falou, sou eu, porque ele não come outra coisa, então eu tenho que comprar isso para ele comer. Então, muitos dos comportamentos que os nossos filhos fazem são mantidos por nós. Agora, vamos lá pro terceiro. O terceiro, que seria da disciplina positiva. Aí a mãe escolhe que é o dia a mãe do Johnny escolhe que vai ser cereal, tá? Só que antes mesmo do Johnny ir tomar o café da manhã, dentro da disciplina positiva, ele já tem a tarefa de começar a arrumar a caminha dele, esticar os lençóis, ajudar a mãe a colocar os pratos na mesa. Ele já se envolve dentro da atividade doméstica, ele não fica simplesmente esperando tudo acontecer, ele já tem suas pequenas tarefas, suas pequenas responsabilidades, e a mãe lhe dá duas escolhas. Filho, você quer granola ou quer aveia no café da manhã? Né? Você quer granola com banana ou mingau de aveia? Vamos trazer para nossa realidade, né? E aí o filho vai ter uma escolha, mas vai ter uma escolha dentro das duas opções que ela já tinha programado, que tem no cardápio, que vai ser saudável e que ele vai poder escolher, ok? Então ele olha e fala assim, eu quero aveia. Aí ele prova e fala, eu não quero isso. Aí a mãe fala assim, tudo bem, é isso que nós temos, se você não quer comer, não tem problema, você pode brincar e na hora do almoço você volta para almoçar. Você viu, ela não fez escândalo, ela não gritou, não brigou, não deu sermão. Ela também não tentou melhorar o sabor da comida. É isso que tem, você não quis, paciência, vá. E aí ela pulou todos os passos da mãe controladora, né? Não tentou apelar para as crianças que passam fome, não tentou mostrar o quanto aquilo seria nutritivo. Ela simplesmente falou, tudo bem, você não quer comer isso, volte na hora do almoço para comer o almoço. E aí, o que acontece? A mãe, já sabendo que isso ia acontecer, daqui a pouco, daqui a algumas horas, daqui a alguns momentos, ele volta. Mãe, eu tô morrendo de fome. Aí ela olha pra ele, pula todo o sermão e todo blá blá blá, olha pra ele e fala, eu acredito que você esteja com fome. Mas eu também acredito que você consegue esperar até o almoço. E é o que você vai fazer, você vai esperar até o almoço. E ponto, sem justificativa, sem discussão. Uma criança que já está acostumada a esse perfil vai responder muito bem, mas uma criança que está acostumada às duas outras formas de educação vai apelar, vai gritar, vai berrar, vai chorar, vai fazer um escarcéu, vai entrar em pânico, porque as minhas necessidades não estão sendo atendidas na hora que eu quero, não está acostumada com isso. Então ela vai ficar nessa ansiedade, nessa angústia, né? E aí o que acontece? Acontece que nesse momento, uma mãe teria, dentro da disciplina positiva, duas escolhas. Ela poderia dar um tempo, que é uma técnica que é usada bastante, que é dizer, meu filho, eu vou pro outro quarto, eu vou lá pro quarto, eu vou lá pra fora, e a hora que você se acalmar, você me chama e a gente conversa. Fazer birra sem plateia não tem muita graça, então a criança não vai ficar chorando e fazendo birra, ela vai atrás da mãe e tal, e a mãe não conversa, não briga, não chacoalha, não grita, não dá sermão, ela simplesmente dá um tempo, fala, a hora que você se acalmar, a gente vai conversar. E aí ela vai explicar pra ele o que aconteceu a hora que ele se acalmar, tá? Então, o que acontece? Opa, peraí, só um pouquinho. O que acontece é que as crianças não estão acostumadas com esse tipo de reação por parte dos adultos. Então elas fazem uma coisa que é chamada chutar a máquina do refrigerante. Sabe quando... a gente vê principalmente em filme, né? Isso, quando
A gente coloca a moeda na máquina de refrigerante e ela não dá o refrigerante, a pessoa chuta pra ver se ela funciona. Então, é isso que a criança acaba fazendo, né? Ela faz uma demanda pra mãe, pro pai, ela quer alguma coisa e a hora que ela não é atendida da forma como ela esperava, ela dá um chute pra ver se o negócio volta a funcionar. Quando você mostrar pra criança que aquela forma de se comportar, que aquela forma não vai mais funcionar, ela vai acabar encontrando, e vocês vão encontrar juntos novas formas de se conversar, novas formas de se cuidar, tá? Então é importante a gente entender que antes da gente começar a tratar de pontos da disciplina positiva, de aplicar a disciplina positiva, é importante que a gente entenda que nós precisamos arrumar, organizar e curar o nosso relacionamento com os nossos filhos. Porque muitas vezes a gente tem boa vontade em aplicar todos esses métodos, mas o nosso relacionamento, principalmente quando as crianças estão um pouco mais velhas já, ele tá desgastado, ele tá cansativo, ele tá frustrante. O nosso relacionamento com os nossos filhos está muito desgastado, tá muito quebrado, um relacionamento que já tá virando um relacionamento doente, fazendo todos os dias as mesmas coisas, tendo todos os dias as mesmas frustrações e chegando ao fim do dia numa exaustão sem fim. Então a gente precisa aprender a curar os nossos relacionamentos antes mesmo de tentar curar o mau comportamento. Então, se a sua preocupação, mãe que está aí pai que está aí do outro lado me ouvindo, é curar o mau comportamento, antes pense que você tem que curar e consertar e trabalhar o seu relacionamento. E aí entrou outra teoria para mim que me ajudou muito e tem ajudado muito todas as pessoas com quem eu converso, que são as linguagens do amor. Então eu já conversei com quem me acompanha no Instagram, já me ouviu falando desse tema, um tema muito importante, tá? Ele fala que as crianças, para se comportarem bem, para sobreviverem, para terem boa autoestima, para terem muitas coisas, elas precisam se sentir amadas. Você ama seu filho? Ama sua filha? Com certeza a sua resposta vai ser sim, eu amo, né? Eu sou mãe, eu sou pai, eu amo sim meus filhos. Mas os seus filhos se sentem amados por você? E aí é uma resposta completamente diferente. Será que nossos filhos se sentem amados? Será que eles se sentem aceitos? Será que a forma como a gente está demonstrando o nosso amor, ela é suficiente para eles entenderem, enxergarem? Então, dentro das 5 linguagens do amor, eu vou falar rapidamente de algumas delas. Todos nós temos dentro de nós um tanque emocional, onde a gente recebe o amor e vai estocando esse amor, tá? E todos nós precisamos desse reservatório, precisamos nos sentir amados para continuar nos comportando e aprendendo de forma saudável. E dentro dessas 5 linguagens, a gente tem o primeiro, toque físico. Por incrível que pareça, muitas crianças recebem o mínimo de toques físicos possível. Então você fala, Faíla, mas eu abraço meu filho, eu beijo, eu abraço. Só que a vida tá tão corrida que muitas vezes o toque físico que a gente tem com os nossos filhos acaba sendo na hora do banho, na hora de trocar, na hora de pentear o cabelo, tudo com pressa, tudo muito rápido. A gente perdeu o tempo daquele momento gostoso de abraçar, de beijar, de fazer cosquinha, de andar de mão dada, de pegar no colo. Eu nunca tenho tempo, nunca dá tempo, tenho outros filhos, tenho outras necessidades, tenho outras demandas. Então, o que vai acontecendo é muito rápido, muito acelerado. E o toque físico, que é importante para a construção de um tanque emocional saudável, acaba não acontecendo. Então, lembrando que dentro das 5 linguagens do amor, a criança precisa de todas as 5. Ela precisa das 5 linguagens, tá? Só que com o tempo ela vai desenvolvendo uma dessas linguagens que ela vai entendendo como sendo a principal. Gente, eu vou só pedir um favor pra vocês, pessoal aqui do Instagram. A live já tá dando 1 hora. Quando ela dá 1 hora, ela fecha automaticamente. Então, vocês que estão aí me ouvindo, a live vai fechar e eu vou abrir ela novamente, tá? Então, tem 1 minutinho, em 1 minuto eu vou fechar e vou abrir e vou continuar o conteúdo, ok? Então, a segunda linguagem do amor são as palavras de afirmação. Quais palavras a gente tem usado com os nossos filhos? São palavras positivas, palavras de encorajamento, palavras de amor, de carinho, de atenção, ou a gente está sempre falando coisas negativas, sempre vendo mais o negativo do que o positivo, sempre tentando mostrar para a criança o quanto ela é inadequada, o quanto ela está errada, o quanto ela fez besteira.
Então, as palavras de afirmação são muito importantes. A Bíblia diz em Provérbios que a língua pode trazer morte ou vida. Então, de que forma a gente está se comunicando com os nossos filhos, tá? Quais são as qualidades? A gente está tão focado, às vezes, nos defeitos que a gente esquece que os nossos filhos têm inúmeras qualidades. Mas a gente tá sempre ali, lembra de novo, né? Focado no problema. E a gente tenta encorajar, fala assim, nossa, você é muito bagunceira. Fala, mas eu tô tentando encorajar minha filha a ser melhor. Não, não é essa forma de encorajar, né? O que você pode ensinar pra ela a partir do fato dela ser bagunceira? O que ela pode aprender com isso? Como você pode... Nossa, minha filha, você é muito inteligente, eu acredito que a gente pode aprender a se organizar. Você quer que a mamãe te ensine? A mamãe vai te ensinar a ser mais organizada, né? Aí vai encerrar aqui em 10 segundos e aí eu já vou voltar, tá? Vai fechar, mas eu já vou voltar. Estejam aqui comigo, por gentileza.